E no vídeo de hoje nós vamos fazer um super resumão sobre arte cristã primitiva e Idade Média. No vídeo anterior a esse, nós fizemos um super resumo sobre arte antiga. Nós falamos sobre Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma. E nesse vídeo nós faremos tipo uma continuação, abordando como que aconteceu a arte dentro do Império Romano, agora na era cristã. Na verdade, nós podemos dividir esse período, em que o cristianismo se espalhou pelo Império Romano como arte cristã primitiva, primeiro período, e segundo período. Como que isso aconteceu? Então, quando Jesus morreu, ele deixou aqui os seus discípulos, ele falou para que os seus discípulos se espalhassem pelo mundo todo, pregando o evangelho, espalhando a sua palavra. E foi justamente isso que aconteceu. Eles se espalharam por vários lugares diferentes, principalmente por todo o Império Romano, lembrando que o Império Romano era gigantesco, E eles começaram a incomodar os imperadores. O número de cristãos dentro do Império Romano começou a aumentar cada vez mais e os imperadores se sentiram ameaçados, porque dentro de Roma existia lá o paganismo, uma série de divindades relacionadas à mitologia greco-romana, e eles não queriam que o cristianismo fosse implantado como a fé oficial do império, ou que tivessem mais cristãos do que pessoas pagãs. Porque os cristãos tinham seu próprio rei, que era Jesus, e os imperadores ficavam assim um pouco ameaçados quanto a isso. Então, no primeiro período, nós temos os cristãos sendo perseguidos. E foi justamente aí que surgiu a arte cristã primitiva, certo? Até 313. Então, desde o ano 0 depois de Cristo até o ano de 313, aconteceu ali a arte cristã primitiva. Nesse período os cristãos eram perseguidos, então eles não poderiam, por exemplo, pedir para que artistas fizessem representações bíblicas, ou representações, não tinha nem Bíblia naquela época, fazer representações de histórias que falassem sobre a fé hebraica, que falassem sobre os feitos de Jesus Cristo. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a ensinar os seus filhos sobre a fé cristã, e para isso começaram a fazer ilustrações. Aonde? Começaram a fazer afrescos nas paredes das suas casas. Então nós encontramos vários registros em lugares diferentes, de Roma principalmente, onde dentro das casas eles faziam várias pinturas, vários desenhos, vários afrescos, representando a Arca de Noé, Adão e Eva, os peixes, a multiplicação dos pães e dos peixes, também alguns milagres que Jesus fez, como por exemplo transformar água em vinho e assim por diante. Então eles começaram a passar os ensinamentos cristãos para os seus filhos através das histórias que eles contavam e também dos registros que eles deixavam nas paredes. Como eles não poderiam pagar artistas para fazerem isso, eles não poderiam professar a fé cristã. O que eles começaram a fazer? Eles mesmos começaram a pintar e fazer registros da história cristã, certo? Portanto, esse primeiro período no qual os cristãos eram perseguidos era uma pintura muito simples, sem nenhum tipo de técnica, acabamento, não era feita por profissional, eram pessoas comuns que fizeram. Então nós temos a primeira fase da arte cristã primitiva feita por pessoas comuns, faziam tanto nas suas casas quanto nas catacumbas. Priscila, por exemplo, em Roma, é uma cidade que tem várias catacumbas. Pra vocês terem noção, existem catacumbas até em Paris, até na França. Olha como o Império Romano era vasto. Até na França nós temos algumas catacumbas que foram encontrados registros de histórias que narram fatos da fé cristã. Então, nesse primeiro período, essas são as principais características. Agora, algumas datas. Em 313, Constantino se converteu à fé cristã. Ele então permitiu o culto. Tudo se transformou. Agora os cristãos deixaram de ser perseguidos. Eles começaram a ser tolerados. Não poderiam mais ser perseguidos, presos, mortos, torturados e assim vai. Aí, em 391, o Teodósio, ele se converteu também à fé cristã e ele tornou a fé cristã como a oficial do Império Romano, proibindo todos os outros cultos. Então agora mudou totalmente o cenário.
De 313 a 391, os cristãos deixaram de ser perseguidos e começaram a elaborar cada vez mais a técnica de pintura, começaram a contratar artistas. E em 391, quando a festa tornou a oficial, tudo mudou, o cenário mudou. Agora a produção artística daquela época seria focada na fé cristã, certo? Estamos falando de século IV, então já estamos lá na transição, né, para a Idade Média, que daí a fé cristã, a Igreja Católica, será a grande força de toda a Europa, né, da Europa inteira, certo? Então, a partir de 391, nós temos a segunda fase da arte cristã primitiva, na qual os cristãos, a fé cristã já era oficial e os artistas começaram a reproduzir histórias da Bíblia. Nós temos agora, além dos belíssimos afrescos com várias técnicas diferentes, belíssimos mosaicos muito bem feitos, nós temos também os mausoléus. Então deixaram de enterrar os mortos nas catacumbas para enterrar os mortos nos mausoléus, que eram construções arquitetônicas belíssimas que serviam para enterrar os seus mortos, mas também para outras funções. Nós temos agora um outro fato muito marcante que impactou a transição para um novo estilo, que foi o fato de que Constantino mudou a capital do Império Romano para Bizâncio, onde atualmente é Istambul, na Turquia, e mudou o nome para Constantinopla em homenagem a ele mesmo, certo? Com isso surge agora um novo estilo, porque a capital do Império, né, agora fica no Oriente. Então a arte bizantina que surge nesse período, ela traz características muito fortes da arte oriental, da arte greco-romana e da arte clássica. Então nós temos agora uma mistura de elementos. Então, por exemplo, os templos, né, as catedrais, as basílicas eram feitas com estilo oriental, com aquelas cúpulas arredondadas, também misturando o estilo romano. É uma mescla de influências que traz algumas expressões artísticas muito ricas, como o mosaico bizantino, por exemplo, que tem uma técnica diferente no mosaico romano, tem figuras estilizadas mais compridas que lembram santidade, feitas de frente, né, com frontalidade. Nós temos a temática da história cristã muito, muito forte, e são igrejas belíssimas, riquíssimas, com muito uso de ouro e assim por diante. A pintura e o mosaico seguem as mesmas características, temática cristã, algumas regras muito rígidas, uma construção sempre de frente e sempre figuras bem longas, tá? Algumas coisas engraçadas, assim, algumas coisas interessantes, como por exemplo, o início da utilização de auréolas para representar pessoas santas, como por exemplo o imperador. Era um período em que era um estado teocrata. Então, nós temos o imperador também como um responsável, né, pela força da religião, da fé, e também pela força política, poder político e o poder religioso. Então aparecem os imperadores como Justiniano, Teodósio, Constantino com auréola, assim como Maria, Jesus e todos os outros santos. Então é muito interessante essa comparação entre o imperador e os santos, tá? Aparecem também alguns símbolos nas mãos de Jesus, o símbolo com o dedinho para cima, simbolizando o plano superior, ou 3 dedinhos simbolizando a Santíssima Trindade, e assim vai, tá? Interessante que nesse período, estamos falando ali já de início da Idade Média, nesse período eles não sabiam fazer crianças, assim, na proporção correta. Então, os bebês, eles parecem adultos em miniatura, parecem ETzinhos. E é muito engraçado, tá? É uma característica da arte bizantina, da arte românica. E depois, no período gótico, já desenvolvem outras técnicas que mudam um pouquinho o panorama. Mas, são figuras muito interessantes. Inicia-se então a arte durante a Idade Média. A igreja é o grande poder, nós temos agora a igreja como o órgão que rege toda a produção artística. Dentro da arte bizantina, nós temos uma influência de tendências e características tanto orientais quanto ocidentais, trazendo agora grandes novidades. Dentro da pintura, aconteceu a iconoclastia, que foi um movimento no qual eles proibiram durante o tempo as pessoas fazerem imagens de seres humanos, tá? Depois, isso atrapalhou, de certa forma, o desenvolvimento de algumas técnicas de pintura. Por isso que durante toda a arte bizantina, a pintura não teve muita evolução. Existiam 3 técnicas diferentes. As miniaturas, que eram ilustrações nos livros feitos pelos monges. Nós temos os afrescos, que eram pinturas feitas nas paredes.
Temos também os ícones, que eram painéis de madeira portáteis, que eles levavam, passava de casa em casa. Eles faziam missas e faziam orações utilizando aqueles painéis que representavam a Virgem Maria, o Menino Jesus e alguns outros santos. Então a pintura era feita nesses 3 estilos: ícones, miniaturas e os afrescos. Lembrando que esse vídeo é um resumão, é como se fosse um roteiro de estudo para te auxiliar no que você deve focar para estudar para a prova, para o vestibular, para o trabalho da escola. E não esqueça de se inscrever no canal, porque aqui temos um vídeo super completo sobre arte cristã primitiva e sobre arte bizantina, que eu falo muitos detalhes, mostro muitas imagens e que vai ajudar muito no seu roteiro de estudo. Vamos falar agora do período da Idade Média, chamado de arte românica, e temos um vídeo aqui no canal bem detalhado sobre a arte românica. Assista lá para complementar esse roteiro de estudo. E nesse período, a população era principalmente rural. Só que começaram a desenvolver algumas cidades, alguns grandes centros, né? E a produção artística cristã acontecia nos principais centros. Então surgiram os peregrinos. E os peregrinos saíam do local onde eles moravam e passavam por um caminho, o caminho de Santiago de Compostela, por exemplo, na Espanha é muito famoso, né? Passavam por um caminho onde eles iam, né, visitando algumas igrejas, algumas cidades, e lá eles precisavam descansar, comer, ficarem protegidos. Surgiram então os templos românicos. As igrejas românicas eram consideradas como fortalezas divinas. Tinham paredes grossas, eram horizontalizadas, tinham poucas janelas, então pareciam caixas impenetráveis. E era isso que eles queriam representar nessa construção, o poder e a proteção da igreja, né? Então os peregrinos passavam por lá, dormiam e assim por diante. Fora as igrejas, faziam também os mosteiros, que era o local onde os monges ficavam, né? E ficavam lá exilados do resto do mundo, com uma muralha muito grande, uma construção feita de tijolinhos ou de pedra, bem no estilo da Idade Média que a gente tem na nossa cabeça, né? Aquele arquétipo construído. Temos também, além da igreja, dos mosteiros, os castelos. E agora, com o surgimento dos feudos, nós temos os castelos, né? Grandes, com as torres, com o sino e com aquela muralha muito grande, aquele portão que abre e fecha, bem no estilo medieval dos filmes, dos desenhos animados. É um estilo românico, tá? Feito de pedra e assim por diante. A pintura românica lembra muito a pintura bizantina, assim como o mosaico e a escultura também, ok? E agora, para finalizar, o grande estilo, né, chamado de arte gótica, lá no final da Idade Média, transitando já para o Renascimento, já apareciam, já despontavam pessoas que pensavam diferente, pessoas que revolucionaram e que proporcionaram a transformação de pensamento que de mais para frente fez com que surgisse o Renascimento. E foi na arte gótica que surgiram as principais técnicas de pintura, como por exemplo a perspectiva, o esfumato, pelo menos assim uma tentativa de representar com essas técnicas, e foi se elaborando com o passar do tempo. Temos pinturas muito bem feitas, como o casal Arnolfini, por exemplo, de Van Eyck, cheio de símbolos, cheio de técnicas novas, e uma pintura com tinta a óleo. Surgiu uma tinta à base de óleo que demorava para secar, e isso impulsionou o surgimento de novas técnicas. Dentro da arquitetura, a arquitetura gótica é maravilhosa. Quando a gente pensa em arte gótica, em período gótico, estilo gótico, a gente pensa em quê? Roupa preta, unha preta, maquiagem escura, dark, né? Escuro. A arte gótica foi totalmente diferente. A arquitetura gótica era muito iluminada. Nesse período, a arquitetura deixou de ser horizontalizada e passou a ser verticalizada. Começaram a utilizar um arco diferente, um arco quebrado, triangular, que permitia o peso sair da parede e ir para o pilar. As paredes ficaram muito finas e começaram a fazer muitas janelas, muitas aberturas, surgindo então o vitral gótico maravilhoso, que deu para a arquitetura um colorido e uma luz que representava a luz divina. E era isso que eles queriam que as pessoas sentissem quando entrassem numa igreja gótica. Que falassem, meu Deus, como ela é grande, como o poder da igreja é grande. E também, meu Deus, como é iluminado, como é claro. Era essa impressão que eles queriam passar para a população, tá? Começaram a colocar então várias janelas com pinturas, com vitrais, e também em cima da entrada principal nós temos a rosácea, que é uma abertura bem grande,
redonda, e em algumas trazia algumas pétalas que lembravam rosas, e lá eles colocavam algumas passagens de histórias bíblicas, ou então algumas temáticas florais. Lembrando que a igreja gótica tinha 3 entradas, né? A entrada principal e 2 entradas menores do lado, simbolizando a Santíssima Trindade. Quando a gente pensa em toda a Idade Média, tudo tem uma simbologia. E tudo se remete à fé cristã, porque a igreja cristã era o grande poder naquele momento, ok? Então fizemos um super baita resumão. Esse vídeo, assim como o vídeo de resumo da arte antiga, serve como um roteiro de estudo para você se orientar, para saber quais são os pontos principais para estudar para aquela prova de vestibular, para a prova do Enem, para a prova da escola e arrebentar e gabaritar com certeza. Eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou muito, então agora você vai me ajudar deixando aquele like, compartilhando nas suas redes sociais para que outros amigos também aprendam e gabaritem nas suas provas. Mas antes disso, se inscreva no canal e acione o sininho, senão toda vez que chegar vídeo novo você nem vai ficar sabendo, certo? Um grande beijo e fiquem com Deus!